Olá, igreja. Olá a todos. Nós vamos dar continuidade hoje ao que falamos no final de semana passado, do tema Ter uma Vida em Abundância. Eu vou recapitular um pouco o que nós falamos no último final de semana e depois a gente vai dar continuidade. Nós lemos que João 10, versículo 10, o Senhor fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí nós fizemos uma pergunta: como você tem vivido estes dias? Deus deseja para cada um de nós uma vida abundante. Em Mateus 11, 12, o Senhor fala: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Intenção é diferente de desejo. Você pode ter uma boa intenção, mas que para você alcançar o objetivo você precisa ter um desejo genuíno. Desejar e perseverar na mudança. Nós temos direito às promessas de Deus, por isso precisamos desejá-las. Muitos improváveis viveram coisas extraordinárias em Deus. E o nosso Deus é o Deus dos improváveis. Porque Deus é que vai nos capacitar. Nós podemos ser usados por Deus. Nós talvez fizéssemos uma pergunta assim: será que vai acontecer isso na minha vida? Será que isso realmente vai acontecer? Precisamos mudar essa pergunta para dizer: por que não? Esta é a pergunta que devemos fazer. O poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. A graça de Deus é abundante e está à nossa disposição. Não se desvalorize. A maneira que pensamos determina aonde vamos chegar. O Senhor transforma a nossa maneira de pensar e nos vê como vencedor. Vencedores não procuram problemas, encontram soluções. A mentalidade que teremos ou que temos é que vai definir o que seremos. E existe um poder divino dentro de nós. Deus é um Deus de princípios. Muitas vezes a insegurança e o medo nos impedem de avançar. Creia que o Senhor fará o que Ele prometeu nas nossas vidas. Nada é difícil demais para o Senhor. Deus é fiel e Ele é capaz de cumprir o que prometeu. O objetivo disso é que nós tenhamos uma vida em abundância. Para isso, há 3 pontos importantes que a gente precisa ver nesse estudo. Obediência, que nós já vimos, vamos recapitular um pouquinho. A excelência e a constância. A obediência é um caminho para a santidade. E o primeiro passo é nos livrarmos dos pecados. Para isso nós temos o sangue do Senhor, nós podemos confessar os nossos pecados, nos arrepender e pedir pelo sangue do Senhor. E Ele é capaz de nos livrar de todos eles. Tudo o que precisamos está em Deus e na Sua palavra. Mas como vencer essa batalha? A luta entre o espírito e a carne. Como vencê-la? Através da obediência ao Senhor e à Sua palavra. Precisamos escolher o nosso eu espiritual. A fé, ela é fundamental para o relacionamento entre o homem e Deus. A fé precisa nos conduzir à obediência. Obedeça a Deus. Nós precisamos cooperar com Deus para implantar o seu reino aqui na terra. Então nós vamos falar agora sobre a excelência. A excelência precisa ser adicionada, somada à obediência. Nós precisamos dar 100% de nós em tudo que fizermos, mas principalmente para Deus. Não se trata de ser 50%, ou ser meia boca, ou ser medíocre. Se você vai, por exemplo, a um restaurante e é muito mal atendido, apesar da comida ser boa, você vai pagar a conta sem nenhum prazer e não vai indicar esse restaurante para mais ninguém. Por outro lado, se você vai a um restaurante onde o serviço é excelente, a comida é muito boa, você vai pagar feliz mesmo se for mais caro. Por quê? Porque, por um lado, não se paga pela mediocridade e, por outro lado, se paga muito bem pela excelência. A excelência distingue as pessoas e as coisas. Daniel, capítulo 6, versículo 3, nos diz: então o mesmo Daniel se distinguiu
entre presidentes e sátrapas, governadores das províncias, né? Pela excelência. A excelência, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Vou repetir. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, o que distinguiu Daniel dos demais? A excelência. Nele havia um espírito excelente. Está aí porque muita gente não cresce. Sem excelência, não conseguimos alcançar o potencial que temos em Deus. E olha que basta você dar o máximo de si. Deus precisa do nosso máximo. Deus fez tudo com excelência e perfeição. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que temos a excelência em nossa essência. A excelência precisa ser a marca do cristão. Tem muita gente obediente por aí, mas vivendo aquém do que deveria viver, justamente por não dar o seu melhor naquilo que faz. Precisamos fazer o nosso 100% em tudo que fazemos. A excelência precisa nos distinguir do mundo. Você almeja uma abundância, uma vida abundante? Pois bem, ela não está disponível para pessoas com comportamento medíocre. Você não vai chegar lá com uma vida mais ou menos. Suas atitudes são medíocres? Você vive reclamando do emprego? Faz as coisas de qualquer jeito? Vive chegando atrasado nos compromissos? Ou falta aos compromissos e não dá justificativas? Há muitos outros exemplos. Pare de viver como alguém mais ou menos. É triste ver pessoas de comportamento medíocre frustradas com Deus porque não estão colhendo abundância. Um exemplo aqui típico: plantar limão não fará você colher maçã. Sementes de mediocridade não farão você colher frutos de excelência. Precisamos prestar atenção naquilo que estamos semeando. Se Deus não faz acepção de pessoas, a colheita ruim não é o problema de Deus, entre você e Deus, mas é um problema de comportamento. A Bíblia é um livro de princípios. Se você os obedecer, vai colher os benefícios. Somos responsáveis por fazer a nossa vida dar certo. Não estou excluindo Deus de todo o processo, mas precisamos fazer a nossa parte para que Deus nos abençoe. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 1 a 14, nós vemos as bênçãos decorrentes da obediência. Diz lá: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo teu nome, pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda,
e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. As bênçãos, elas são condicionais. Elas virão se obedecermos. Hoje em dia, infelizmente, existe a cultura do coitadismo, da vitimização. As pessoas não se responsabilizam pelos seus erros ou pela falta de acertos. Há muitos argumentos, muitas justificativas, muitas desculpas. Mas mesmo que essas justificativas sejam verdadeiras, precisamos reconhecer que necessitamos de transformação. Mateus 25, 14 a 30, fala da parábola dos talentos, a parábola relacionada à obra. E diz lá: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. 5, 2 e 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor, o talento do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Devolveu 1 talento para o Senhor. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então nós vemos que realmente as bênçãos, elas são condicionais, elas virão se obedecermos. Como talentos em nossas mãos, nós podemos ainda acrescentar a nossa família, nosso trabalho, o ministério que o Senhor nos confiou e tantas outras coisas. Deus espera que administremos tudo isso. Deus vai nos recompensar conforme o nosso proceder. Se tivermos 5 talentos e negociarmos e ganharmos outros 5, o Senhor vai nos recompensar bem. Agora, se tivermos 1 talento e enterrarmos o nosso talento, o Senhor vai nos punir. Não podemos impedir que as pessoas falem mal de nós, falem coisas sobre nós, mas podemos escolher em quem acreditar. Não vamos deixar que as mentiras e as desculpas nos impeçam de servir o Senhor e buscar a excelência. Vamos buscar a verdade na palavra. Hebreus 3:8 nos diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Nosso Senhor não muda. Deus quer nos curar dos traumas do passado, mudar o nosso comportamento no presente para que tenhamos um futuro glorioso. Precisamos entender o poder do hoje. A cura das feridas e hábitos do passado passam pelo arrependimento e mudanças hoje, agora. Através de atitudes no presente é que construiremos um futuro incrível.
O que plantarmos hoje é o que colheremos no futuro. Apocalipse 3, de 14 a 19, fala sobre a carta à igreja a Laodiceia e diz: ao anjo da igreja em ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, nessa carta à igreja em Laodiceia, que se julgava acima dos outros, né? O Senhor diz, conheço as tuas obras. Deus conhece muito bem o nosso passado. Laodiceia era um centro comercial muito importante e rico na região. Era conhecida por três atividades que o Senhor repreende. Atividade comercial, bancária, devido ao ouro que ela produzia, a produção de lã, a indústria têxtil, e pela medicina, o colírio que eles produziam. E Deus justamente ordena que eles trocassem as suas vestes, comprassem ouro refinado e ungissem os olhos com o verdadeiro colírio. Eles não deveriam mais confiar na sua força, mas sim no Senhor. Aquele povo precisava de cura e mudança, e era para hoje. Se achavam abastados e ricos, mas eram pobres e nus. Não adie o que precise ser feito em sua vida. Não espere até amanhã para começar a fazer a sua parte. Seja excelente agora. Há três fatores que estão intimamente ligados à excelência: a competência, a habilidade e a aplicação. Salmo 139:16 nos diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Senhor já desenhou todos os nossos dias. Ele nos vê competentes para cumprirmos aquilo que Ele mesmo predeterminou a nosso respeito. É muito bom sermos competentes, mas não basta. Precisamos adquirir as habilidades necessárias para chegarmos lá. Competência vem de Deus, mas a habilidade se conquista. Precisamos trabalhar para chegar lá. Como é que um líder, por exemplo, vai liderar se não conhece nada sobre liderança? Como alguém vai prosperar se não sabe nada sobre dinheiro? Como ter um casamento feliz se não sabe como construí-lo? Nós somos resultado daquilo que aprendemos e aplicamos. Precisamos aprender. O que não dá é para ser ignorante. Oséias 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Deus rejeitou o seu povo nessa passagem pela falta de conhecimento, por causa da ignorância. Portanto, prepare-se, se esforce. Romanos 2, 6 a 7 diz: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. A retribuição do Senhor será conforme o nosso procedimento e não conforme o nosso sentimento. Por quantas vezes você já desejou ficar em forma fisicamente, guardar dinheiro, ler a Bíblia toda, fazer uma faculdade ou um curso, mas no final das contas não fez nada? Ou começou a fazer, mas não concluiu? A abundância não virá pelo que você quer, pelo seu sentimento, mas pelo seu comportamento. 1 Coríntios 13, versículo 4, diz: o amor é paciente
É benigno. O que é paciência? É um sentimento? Não. Paciência é o comportamento. Paulo ainda nos diz que a paciência é um fruto do Espírito. Isso está em Gálatas 5, versículo 22. O que mudará a sua vida não é o que você sente, mas o que você faz. Comportamento é fruto de escolhas. Você decide aplicar. Você decide ser extraordinário. Você decide ser excelente, mesmo não sentindo nada. Esta é a mentalidade que vai te conduzir à abundância. Não tem como ser excelente e não estar atento aos detalhes. Precisamos ser detalhistas, cuidadosos, organizados. Colossenses 3, 23 e 24 nos diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Em tudo que fizermos, precisamos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor e não para homens. Com esse entendimento, precisamos fazer além do que deveríamos, isto é, ser excelente. A excelência faz com que o comum se torne especial. Decida a partir de agora fazer o seu melhor em tudo que você fizer. A colheita abundante está à sua espera. Vamos falar agora sobre a constância. Falamos sobre obediência, excelência e agora sobre a constância. A abundância será resultado da excelência, como vimos. Porém, de nada adianta sermos excelentes se a nossa excelência for momentânea, de curta duração. Precisamos acrescentar a tudo isso a disciplina, a constância. Como ter intimidade com Deus se começamos a buscá-lo, mas depois de uma semana não oramos mais? Como prosperar se a administração das finanças dura apenas um mês? Como construir um casamento maravilhoso se um dia trata o cônjuge bem e no outro dia mal? Josué 1, versículo 8, nos diz: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué precisava meditar no livro da lei constantemente para viver a vontade de Deus e colher as bênçãos. Devemos fazer o certo, mas pelo período necessário. Gálatas 6, versículo 9, nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. O que você deixou de fazer que não deveria ter deixado de fazer? Por que parou? Apocalipse 2, versículo 5, da carta à igreja em Éfeso, diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor pede para voltar a praticar aquilo que você sabe que deveria praticar, aquilo que você parou de praticar. A omissão não pode encontrar espaço em nossas vidas. Precisamos vencer nossas desculpas e fazer o que precisa ser feito, pois a disciplina é fruto de uma escolha diária. Um semeador de boa terra, ele não pode parar de semear para ter uma boa colheita. Ele precisa continuar semeando, precisa de disciplina. Meu encorajamento é que você permaneça semeando, seja firme em seu propósito, então a recompensa chegará. Mateus 7, versículos 7 e 8 nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Quer ser íntimo de Deus? Não pare de buscá-lo. Não pare de crescer, não pare de se desenvolver. A porta só é aberta para aqueles que continuam batendo. Só teremos a garantia da colheita se não pararmos de plantar. Isso está em Gálatas 6, versículo 7. Não podemos olhar para trás enquanto estamos com a mão no arado. Isso está em Lucas 9, versículo 62, que diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que o papel do lavrador era manter as mãos no arado e olhar fixamente para frente,
Porque se ele se desviasse o olhar, o arado poderia se desviar também, da onde ele deveria se manter plantando, né? Ou preparando para a plantação. Precisamos manter o foco. Não podemos olhar para trás ou permitir que outras coisas atraiam a nossa atenção mais do que o propósito do Senhor para nós. Se formos desfocados, não estaremos aptos para o reino de Deus. Apto no original fala sobre ser útil. Se sou desfocado, deixo de ser útil, pois não estou mais dando o meu melhor para alcançar a vontade de Deus. Qual é a sua atual condição? Você está dando o seu melhor? Você está focado no Senhor, naquilo que você está fazendo? Precisamos manter o foco. Deus tem para nós coisas maiores. Porém, para isso acontecer, precisamos de obediência e excelência recheada de disciplina. Faça o que precisa ser feito hoje. Faça por toda a sua vida. Uma vida de abundância estará te esperando se você for obediente, disciplinado e se você for focado naquilo que o Senhor tem para você. Que todos tenham um excelente final de semana e que o Senhor abençoe a todos nós.